Olá pessoal, tudo bem? Bom, nesse vídeo eu vou estar falando sobre ayahuasca. Eu vou tentar fazer um vídeo bem resumido. Eu tenho um outro vídeo aqui no canal que está bem detalhado. Eu fiz uma entrevista com o Ícaro Aceituno, um grande amigo meu, que também tem uma igreja, então é bem interessante. Só que é um vídeo bem longo, então tem mais de 1 hora. Então nesse vídeo eu vou tentar fazer o mais breve possível, então de uma forma resumida, mas depois, quem quiser, depois assista esse outro vídeo também que é bem legal. Eu vou tentar deixar em algum lugar aqui da tela o link para acessar esse vídeo. Bom, eu sou suspeito para falar da ayahuasca, porque eu consagro a ayahuasca faz uns 5 anos mais ou menos. Desses 5 anos eu só fiquei sem consagrar ayahuasca durante 1 ano e meio que eu estava na Europa. Então eu fui fazer um tour por lá, fiquei 1 ano e meio viajando por lá, trabalhando, enfim. Então lá eu acabei não consagrando a ayahuasca por alguns motivos. Uma, que lá não é tão popular quanto aqui no Brasil. Outra coisa, para você consagrar a ayahuasca é muito interessante que você procure referências dessa casa que você está indo para consagrar a ayahuasca, porque a ayahuasca ela é um chá. Esse chá a pessoa pode consumir até mesmo na casa, porém tem que fazer uma série de limpezas energéticas. Se essa casa for uma casa muito barulhenta, que tenha muitas energias ruins aos redores, então é bem complicado isso. Eu já consagrei a ayahuasca na minha casa, porém eu já tinha um certo preparo. Depois de um certo tempo eu consagrando, eu fui e consagrei na minha casa, então fiz todas as limpezas. Mesmo assim eu não continuei. Por quê? Porque a minha casa ela é num lugar bem urbano, então tem muitas energias ao redor. Então por esse motivo eu não continuei consagrando na minha casa. Geralmente os lugares que se consagra ayahuasca são lugares mais afastados, mais afastado, então é mais perto da natureza e tudo mais. É muito importante que você tenha a recomendação dessa casa para você estar indo. Então, se você tem a vontade de consagrar ayahuasca, você nunca consagrou, veja se você conhece alguma pessoa de confiança para estar indicando essa casa. Porque tem algumas casas que usam ayahuasca, mas usam algumas drogas junto, serve ayahuasca, depois passa com bandeja com cocaína, com maconha, enfim. Então é bem importante você saber para onde você está indo, para não confundir as coisas, né? A ayahuasca, eu vou começar assim por uns pontos positivos, assim, começando pelas curas. Então a ayahuasca um dos principais pontos positivos dela é a cura. Eu já passei por essas curas, muitas curas eu já fui iniciado. Por exemplo, umas coisas até mais simples, mas que atrapalham muito a vida da gente. Às vezes a gente está com alguns conflitos internos de qual caminho que você está seguindo ali, no sentido de você leu algumas coisas e leu outras coisas. Então, mas tá certo ou errado? Você faz a prova, você vai, e mesmo fazendo a prova, depois você ainda acaba ficando com muita dúvida. Então, isso gera muito conflito interno. Então isso deixa você assim a sua energia muito desequilibrada. Então eu já passei por isso, eu já passei por essa situação, por exemplo, e eu consagrando a ayahuasca me ajudou muito. Eu saí de lá renovado, maravilhosamente bem. Então isso é muito importante mesmo, assim. Sem contar curas físicas também. Vou começar das coisas mais simples, assim, até mesmo da alimentação que a gente faz. Você come muito processado, muitas coisas, né? Lanches, enfim, muitas coisas desse tipo, e acaba que o seu organismo não fica muito bem. Então, promove essas limpezas também, assim como pessoas que são usuários de drogas, né? Às vezes a pessoa já usou algum tipo de droga, às vezes no passado, mas às vezes essa química ainda continua no seu organismo, então também promove essas curas. Já tiveram pessoas que chegaram até a gente
para consagrar a ayahuasca, que os familiares levaram, pessoas que estavam na Cracolândia e foram para lá, consagraram a ayahuasca e saíram de lá renovados. Bom, é muito importante falar que a ayahuasca não é nenhum tipo de droga, tá? O ayahuasca é um chá. Então, é tudo legalizado, tudo perfeitamente legalizado. A casa que vai servir a ayahuasca para a pessoa, essa casa ela tem que ter uma empresa aberta mesmo, então não tem nenhum tipo de ilegalidade nesse sentido, então é tudo perfeitamente correto, tá? Voltando às curas, como que são feitos os processos de curas da ayahuasca? São vários processos que podem ocorrer ou não. Tem pessoas que recebem as curas e não tem nenhum processo de limpeza assim que você acaba percebendo. Por exemplo, alguns deles, a pessoa sente muito frio, então a pessoa na hora de consagrar ela fica com muito frio, ela consagra a ayahuasca, depois de um tempo ela fica com muito frio, então a gente sempre vai lá, cobre a pessoa com cobertores, enfim. Outro tipo de limpeza, de forma de limpeza, é pelo choro. A pessoa chora bastante e isso acaba sendo uma limpeza. Outra forma muito comum que pode acontecer ou não, com algumas pessoas acontece, com outras não, enfim, é a pessoa ir ao banheiro mesmo e faz lá o número 1, o número 2, enfim. Isso também são formas de limpeza que acontecem. Não é nada assim absurdo que a pessoa, meu Deus do céu, vai fazer na roupa as necessidades. Não é normal acontecer isso. Pode acontecer? Pode acontecer. Pode ter algum tipo de desarranjo e tal, mas não é comum acontecer, tá? Então a gente sempre recomenda que leve uma troca de roupa e tudo mais, enfim, mas não é comum acontecer. Outra forma de limpeza comum é através do vômito. Nossa, mas eu odeio vomitar, eu não suporto vomitar. Ninguém gosta de vomitar, obviamente, não é normal alguém não se incomodar com isso. Porém, o vômito, quando a pessoa vai para uma casa da ayahuasca, consagra a ayahuasca e vomita, não é o mesmo vômito que a gente está acostumado a acontecer no dia a dia, que você comprou, que você comeu alguma coisa ruim, enfim, e você vomitou aquilo lá. Principalmente porque no dia da consagração é muito aconselhável que você não consuma muitos alimentos, então que você faça refeições mais leves. Não é aconselhado que você coma carne vermelha. Mas eu comi carne vermelha agora, eu não vou poder ir? Você pode ir, mas não é muito interessante porque vai te dar mais limpezas e isso vai fazer com que você perca um pouco o trabalho aí, nesse sentido. Então, e o vômito, como eu estava falando, ele como você já fez uma alimentação mais simples, mais básica, então, mais natural inclusive, né? Então, vai sair só um líquido. Em geral só sai um líquido, então não é uma coisa tão desconfortável assim. E só lembrando, não é todas as pessoas que fazem limpeza através do vômito, ou através do número 2, ou através do número 1, enfim. E isso, inclusive, acontece mais no começo, quando você está iniciando a consagrar a ayahuasca. Depois de um certo tempo, não acontece mais. Geralmente, depois de um certo tempo, você não faz mais esses tipos de limpeza e vai tudo bem, vamos dizer assim. Eu acho que eu falei bem das limpezas. Eu acho que eu falei de as coisas mais importantes, de que você tem que estar sabendo aonde ir. Isso é importante relembrar disso, não esqueça disso. Outro ponto importante tenta, para consagrar a ayahuasca, tenta, além de você ter uma referência do lugar que você vai, você não pode tá consagrando de jeito nenhum sozinho essa ayahuasca. Às vezes a pessoa, sei lá, por algum motivo conseguiu um pouco do chá com alguém e vai consumir essa ayahuasca sozinha. De jeito nenhum, não faça isso de jeito nenhum. Então vá para algum lugar, alguma casa que tenha essa estrutura, porque vai ter alguém cuidando de você. Depois de um bom tempo você consagrando, igual eu já tinha comentado um pouco, você pode sim, sei lá, às vezes você tem um sítio, uma chácara, então você faz todas as limpezas daquele ambiente. Depois sim você pode estar consagrando sozinho ali, mas também não é muito recomendável, porque
Para você consagrar tem que ter todas aquelas legislações, mas vamos dizer que você faça tudo e você consagra lá. Aí tudo bem você consagrar sozinho, mas de início de jeito nenhum. Só para você ter uma ideia do perigo que é, por exemplo, tem pessoas que conseguem o chá, assim como conseguem tantas coisas sem dever conseguir, e consomem até no carnaval. Eu já vi colegas meus assim falando que já viu a ayahuasca sendo vendida ali no carnaval e tudo mais, e a pessoa foi lá, tem algumas pessoas que bebiam ayahuasca ali, e não chamo isso nem de consagração daí, né? E enfim, isso é extremamente perigoso, isso arruína a vida da pessoa, estraga toda a vida da pessoa, todo o equilíbrio energético, todo é perigoso, porque às vezes a pessoa consome aquela ayahuasca e a pessoa não fica muito consciente ali do que está acontecendo. Então não é importante, é importante que a pessoa tenha bastante responsabilidade na hora de estar consagrando. Por isso que principalmente as primeiras vezes vá numa casa de referência. Bom, eu acho que é mais ou menos isso. Eu por hora não estou lembrando de nada, mas se você quiser saber um pouco mais, eu vou estar deixando o link aqui no vídeo para você assistir o outro vídeo que é bem mais completo, que é da 1 hora e pouco, tá bom? Muito obrigado.